Olá, família e amigos que assistem o canal De Volta para o Sertão. Eu sou o Eduardo Dias. Esse daqui é como se fosse um vídeo de continuação do primeiro que eu fiz a respeito de alelopatia. Os seguidores me pediram para falar um pouquinho mais e citar alguns exemplos de junções benéficas, né, sobre alelopatia. É claro, pessoal, que não dá para falar tudo, tá? Porque esse assunto de alelopatia é um assunto muito extenso e não é regra. Ok? Às vezes uma junção que eu vou passar para você aqui, de tal planta com tal planta dá certo, de repente no decorrer da vida dela, a planta vai desenvolver algum mecanismo de defesa que ali ela vai começar a bombardear as plantas que estão no entorno dela. Na natureza não se fala em regra, tá? Na verdade quem dita as regras é a própria natureza. Nós achamos que a gente dita as regras ali, né? Controlando o espaçamento de cada uma, qual planta que vai dar certo ali, e na verdade não é assim. No entanto, vocês verem aí a infestação de pragas, doenças, né? Em muitas culturas por aí. Por quê? Nada mais é que um desequilíbrio. Esse desequilíbrio é que causa essa infestação de pragas e doenças. Que aí é onde você tem que entrar com inseticidas, herbicidas, muitos agrotóxicos por aí. Então nesse vídeo eu vou citar algumas junções, tá? Vou falar também de algumas plantas que têm um processo alelopático muito grande, que você tem que tomar um certo cuidado quando você for aplicar essas plantas na tua propriedade, ou mesmo no teu jardim, na tua horta. A alelopatia, independente se é uma hortaliça, uma planta de vaso, uma planta ornamental, uma árvore de grande porte, independe, todas as plantas possuem, tá? Se de repente a planta que estiver no entorno dela ali, ela não teve uma relação de amizade ali, entendeu? De companheirismo, o que acontece? Ela vai lançar substâncias químicas pelas folhas e até mesmo pelas raízes, para inibir o crescimento da planta que está do lado dela, ou até matar, tá? Essa inibição que ela vai soltar essas substâncias aqui, tanto pela via aérea como pela via terrestre aqui, né, pelas raízes, o que acontece? Essa planta que está do lado, o que pode acontecer? Ela não produzir, ela morrer, ou ela mirrar, sabe assim, a planta não vingar, ficar ali sempre aquela plantinha, não vai para frente, não produz nada, tomando espaço. Tem até alguns mitos, né, que hoje eu vou falar aqui com vocês a respeito disso. Nós vamos desvendar alguns mitos aqui, tá? Tem umas plantas com potencial grande alelopático. Aqui, por exemplo, ó, nós temos o eucalipto. O eucalipto, praticamente assim, é como se fosse um vilão, né, das plantas alelopáticas. Na minha época de agropecuária, o eucalipto absorvia toda a água do terreno, ele secava a água, secava os nutrientes, matava todas as plantas do lado, que estavam do lado dela, que não era bom ter eucalipto perto. Mas assim, eu não ouvia falar sobre esse assunto, o porquê que acontecia isso, né? Na verdade, o que acontece com o eucalipto é isso, ele tem um processo alelopático grande. Pode-se usar outras plantas ao lado dele? Claro que sim. Aí é que você vai ter que fazer um estudo de quais plantas você vai ter ali no entorno dele. Tanto que hoje em dia, se vocês fizerem uma pesquisa, o eucalipto está sendo muito usado na agrofloresta, naquela mistura, né, de hortaliças, frutíferas, até ornamentais, e o eucalipto no meio também. A agrofloresta, você pode usar algumas madeiras de lei, certo? E o eucalipto, por quê? Ele é usado como madeira de lei e para gerar adubo verde, né? Que ele tem uma quantidade de produção de folhas muito grande. Ele tem um crescimento rápido também. Se não me engano, acho que o eucalipto cresce de 1 a 2 metros por ano, tá? Então isso gera bastante matéria verde para o solo ali. Na verdade, o eucalipto, quando ele é introduzido na agrofloresta, ele tem uma determinada época de poda e de corte para ele sair do sistema, né? Porque aí ele já se transformou numa madeira e já dá para usar, por exemplo, como poste de construções, usar para carvão, para celulose. Então assim, tem vários usos do eucalipto. Você pode fazer uma agrofloresta com plantas de grande porte, né, frutíferas, madeira de lei, entre outras. E você pode fazer também, seguir esse sistema de agrofloresta na sua horta, fazendo essa diversificação de hortaliças.
Essa diversidade que você vai introduzir na tua horta, seja direto no solo, seja num jardim ou numa floreira, o que vai acontecer? Você ali está criando um ecossistema que vai proteger as plantas mesmo de pragas e doenças, entendeu? Você está criando um equilíbrio ecológico ali. Mas também tem, olha, a erva cidreira, tá? A erva cidreira, capim-limão, capim-santo. Na verdade, essas plantas que eu vou falar aqui, que tem um processo alelopático grande, não é que ela não pode ser usada no cultivo junto com outras plantas, tá? É que você tem que estudar quais plantas que elas combinam melhor. Você pode ter algumas plantas dessa daqui na tua horta, dependendo do espaço. Às vezes você tem lá vários canteiros com várias hortaliças, seguindo aquele distanciamento, aquela diversificação de hortaliças. Você pode, de repente, ter lá nos cantos algumas plantas como essa aqui, por exemplo, a erva cidreira, que praticamente em toda a horta tem uma touceira da erva cidreira, do capim-santo, né? Tem a samambaia. Essa samambaia, eu falo da samambaia das taperas. Ela tem um processo alelopático muito grande. Se vocês pesquisarem o terreno que tem essa samambaia, raramente tem outra planta. Raramente. As braquiárias que são muito usadas em pasto, vocês podem notar que onde você encontrar um plantio de braquiária, um pasto onde tem braquiária, raramente você vai ver outra planta. Claro que às vezes você encontra uma ou outra plantinha lá no meio, mas a braquiária ela tem um processo grande alelopático. Hoje em dia já se usam bastante a braquiária no consórcio do milho, né? Plantada na rua do milho. Por quê? A braquiária ela tem as raízes em formato de cabeleira, então ela drena bastante o solo, então facilita bastante a absorção de água também. E claro, né, como ela tem esse processo alelopático grande, ela vai inibir o crescimento de ervas invasoras ali nas ruas do milho, entendeu? E não vai prejudicar o milho. Então assim, toda planta tem esse processo alelopático? Todas têm. Vai de você estudar cada uma do seu interesse, onde você está plantando, e fazer a junção, o inverso também. No caso, as plantas que geram aquela relação de amizade, né, que aí no caso leva o nome de plantas companheiras. Quais são as plantas companheiras? São as leguminosas, tá? Quem são as leguminosas? São os feijões da família das fabáceas, tá? Que são os feijões em geral, por exemplo, o guandu, o feijão de porco, a soja, a mucuna, o feijão cavalo, enfim, os feijões. O trevo, ele faz parte da família das fabáceas, ele é uma leguminosa também. O amendoim forrageiro, que é aquela plantinha rasteira que dá aquelas florzinhas amarelas, também é uma leguminosa muito usada junto com outras culturas para beneficiar a outra cultura. Ervilha, alfafa, a leucena. A leucena, para quem não conhece, é uma árvore exótica. Ela não pertence ao nosso bioma brasileiro. Ela é muito assim, tem alguns ecologistas, alguns biólogos que é contra a leucena fazer parte do nosso ecossistema, do nosso bioma aqui no Brasil, certo? Mas a leucena, por exemplo, ela é muito usada na alimentação bovina, caprina, e sem contar que ela tem essa captura de nitrogênio, tá? Em benefício às outras plantas que estão no entorno dela. Então ela beneficia de todas as formas, tanto na alimentação, tá? do gado quanto do caprinos, e quanto a captura de nitrogênio. Qual é a função das leguminosas? As leguminosas, pessoal, os feijões, se vocês arrancarem um pé de feijão de uma leguminosa, olha assim, observe bem nas raízes. São detalhezinhos mínimos assim. Vocês vão ver pequenos nódulos. Aqueles nódulos são bactérias do gênero Rhizobium. Essas bactérias elas fazem a captura do nitrogênio, tá? Que o nitrogênio é um nutriente muito importante para o crescimento e produção da planta. E essa planta, as leguminosas, elas capturam esse nitrogênio e passam para a planta que está do lado dela, entendeu? Então essa relação boa, a gente dá o nome de plantas companheiras, ok? Então quando vocês ouvirem esse termo de plantas companheiras, vocês já sabem que estão falando das leguminosas, das fabáceas, dos feijões, ok? Eu falo muito das leguminosas porque as leguminosas, os feijões,
Elas, vamos dizer assim que elas não têm restrição, elas combinam com todo mundo, com todas as plantas, entendeu? Todas as plantas, na verdade, elas têm a sua planta ali que pode ser uma companheira, tá? Toda planta tem. Mas assim, uma planta que é companheira de uma, ela não é de outra. Agora, no caso dos feijões, das leguminosas, isso não acontece. Então, as leguminosas, elas são praticamente companheiras de todas. Junções, né, de algumas plantas que você pode plantar na tua horta e não ter problema. Aqui eu separei algumas básicas, a gente já costuma ver em horta. Alface. O alface combina com qual? O alface combina com a cenoura, tá? Uma vai beneficiar a outra. Que pode também plantar junto com essas duas o rabanete. Pode fazer essa junção dessas três aqui perfeita, que não vai ter problema para nenhuma. Aliás, a junção dessas três aqui, o rabanete ele fica até mais molinho, mais gostoso. Para quem não sabe, tá? O rabanete ele produz em mais ou menos 28 dias após o plantio, ok? Então aí é uma opção aí, caso você queira uma verdura rápida, né? Tá bom? E com a cebolinha também. Cebolinha você pode fazer essa junção. E na verdade essas três aqui, essas quatro, você pode fazer uma junção delas, né? Ou só a cebolinha com o rabanete, ou a cenoura com o rabanete, ou o rabanete com a cebolinha, ok? Essas quatro aqui você pode fazer a combinação de boa. Claro, respeitando o espaçamento de cada uma. Sempre eu falo, sabe pessoal, antes de fazer o plantio de qualquer frutífera, hortaliça, conheça o ciclo de cada planta. Conheça o ciclo, quando é que ela vai produzir, qual o espaçamento que ela vai precisar de luz ali, né? Porque senão você acaba plantando uma amontoada na outra, aí você não vai ter uma produção legal, certo? Por exemplo, algumas plantas, no caso da rúcula, ela tem um processo alelopático razoavelmente grande, que eu aconselho você plantar separado. Não precisa ser só ela no canteiro, faz uma linha que só tenha ela, dê um espaço e aí você planta outra coisa. Outra planta também que gosta de um plantio mais sozinha é a salsa, tá? A salsa também não é muito de amizades. O ideal também seria plantar num canteiro só ela. O coentro é uma cultura também que não é muito assim de misturar com outras. O ideal seria plantar só ele, tá? Claro, né? Tem as aromáticas, o alecrim. O alecrim, como ele é uma planta arbustiva, tá? Ele pode ser plantado com uma outra aromática. O hortelã, por exemplo, você pode fazer essa junção. Que a raiz do alecrim, ela é mais profunda, certo? E o hortelã, ela já é mais superficial, então não vai ter problema nenhuma de uma com a outra. Então, outra planta também, né, que geralmente a gente costuma ter em hortas, são as pimentas. Eu estou mostrando aqui a pimenta dedo de moça, mas aqui pode ser todas as pimentas, ok? Elas são plantas também que têm um processo alelopático assim razoavelmente grande. Não gosta muito assim de muitas plantas companheiras em volta delas, não. Então o ideal seria, se você quiser plantá-las no seu canteiro, deixa elas um pouquinho mais afastadas, para você evitar essa competição. E aí também, né, tem aquelas plantas, por exemplo, em volta da tua horta você pode plantar aquele margaridão, né? Para quem não conhece, pesquisem na internet o margaridão. O margaridão, ele atrai insetos e pragas que geralmente atacariam as hortaliças. Então, assim, o ideal seria você ter esses margaridões plantados assim no entorno, servindo como se fossem barreiras mesmo, entendeu? Por exemplo, as punks, para quem não conhece as punks, geralmente as punks nascem bastante nas hortas, que elas são plantas espontâneas. Conheça um pouco das punks, que essas punks ali no meio das suas hortaliças, elas vão criar um ecossistema entre elas ali, vai ter um equilíbrio que vai evitar de ataque de pragas nas suas hortaliças, ok? Por exemplo, o bredo, sabe, o caruru de porco, você tendo ele ali, mantendo ele ali no meio da tua horta, ele atrai a atenção daquela vaquinha que atacaria a tua alface, né, a tua couve. Então, assim, a atenção da vaquinha fica ali no caruru
e não deixa atacar a tua alface, as suas outras verduras, ok? O ideal seria você conhecer todas as punks que estão nascendo ali, aquelas plantas espontâneas, junto com as suas hortaliças ali na tua horta, porque todas elas têm uma função, entendeu? E às vezes você acaba ali removendo uma planta que na verdade ela está ali protegendo, né, a tua hortaliça. A natureza ela é muito inteligente, ela cria um ecossistema de proteção dela mesma ali. Então aquelas plantas espontâneas, elas não nascem por acaso, entendeu? Sem contar que você vai ter o benefício, né, se você dessas plantas espontâneas, que são as punks, como medicinal, como alimentação, que são plantas riquíssimas em nutrientes. Eu sou um defensor assíduo de punks, adoro as punks. Então o ideal seria você não removê-las, né? No caso, o caruru, né? Cravo de defunto, você ter ali no meio das plantas, ou plantar em linhas para fazendo barreiras, para desviar a atenção de insetos, entendeu? No caso, os margaridões em volta da sua horta, mamona, né? O plantio de mamona em regiões onde tem água parada impede a proliferação dos mosquitos, de insetos ali, por conta da água parada, entendeu? Então assim, pessoal, tem muitas plantas espontâneas ali no meio da tua horta, que o ideal é você mantê-las ali, porque elas criam um ecossistema entre elas ali, e beneficiando tanto elas quanto você. Eu fiz esses dois vídeos sobre a alelopatia, seria mais assim para instigar as pessoas a procurarem saber, né? A pesquisarem sobre as plantas, porque na verdade é um assunto que, se eu for fazer vídeos sobre o assunto de alelopatia, eu vou ter que fazer vários, e fica muito cansativo, tá? Fica muito extenso. Então assim, qual que é o ideal? É você definir quais plantas que você vai plantar, vai ter na sua horta, e estudar cada uma delas, espaçamento, quais plantas que elas vão concordar ali na vivência entre elas, né? Para não ter erros lá na frente. Então aqui vocês estão conhecendo um pouquinho das leguminosas, aquelas plantas que têm um potencial grande alelopático, então vocês vão tomar um pouquinho de um cuidado maior, certo? Porque aí, seguindo essa sequência, vocês vão ter verduras fresquinhas, orgânicas, quer dizer, orgânicas assim, entre aspas, né? Porque eu sou uma pessoa muito questionadora, pessoal, eu questiono tudo. Porque, na verdade, as sementes do que a gente produz, né, na nossa horta, enfim, a gente compra de produtores de sementes, das empresas grandes. E geralmente a maioria dessas empresas utilizam herbicidas, agrotóxicos em suas sementes. Quando não, tem as sementes modificadas, né, geneticamente, são sementes transgênicas. Então, eu me pergunto, né, todo mundo, né, fala, não, eu planto orgânico, eu faço orgânico porque eu planto na minha casa. Na minha ideia, isso é uma coisa minha, viu? Eu acho que você só está produzindo em escala menor o que aqueles grandes produtores produzem em escala maior, né? Aquelas plantas, hortaliças, verduras em escala maior usando agrotóxico. Porque a semente ela já está modificada, né? E geralmente a semente, a planta passa o gene dela mais para frente, né? E vai. Então assim, orgânico, até onde você pode chamar uma planta que você cultiva na tua casa, na tua horta de orgânico, sendo que a semente já é modificada? Só porque você não usou agrotóxico, mas a semente já está modificada. Sim, né? Eu acho assim, para você ter a certeza de que você está plantando orgânico, seria você utilizar sementes crioulas. O que são sementes crioulas? Aquelas sementes que não têm modificação genética nenhuma. Geralmente você encontra essas sementes em tribos indígenas, em quilombos, né? Ou às vezes aquela pessoa simples da roça tem uma semente lá que ela, né, plantou de geração em geração. Essas sementes sim são puras, e aí sim eu posso falar que são orgânicas. É uma coisa que é uma coisa minha, certo, pessoal? Mas isso é um assunto para um outro vídeo, ok? Eu espero que com esse vídeo aqui, eu acho que já tenha esclarecido um pouco mais para as pessoas, para vocês, a respeito desse assunto de alelopatia, né?
Que na verdade assim, não é um curso, eu não estou dando um curso, viu pessoal? Eu só estou instigando a vocês a saberem um pouquinho mais das plantas, do que vocês estão plantando, como vocês estão plantando, ok? E me ajude na divulgação desse vídeo, compartilhe, tenho certeza aí que você vai estar fazendo seu amigo que vai receber esse vídeo vai gostar e muito. Vamos passar esse conhecimento para frente, vamos dividir esse conhecimento, pessoal, ok? Se você gostou do vídeo, deixa o like, ative o sininho das notificações, compartilhe em suas redes sociais. E é isso aí, pessoal. Vamos que vamos. Um grande abraço, fiquem com Deus e até os próximos vídeos.